É, meus amigos, o mercado da bola segue agitado e o Palmeiras segue contratando para 2024. Dessa vez, Caio Paulista pulou o muro do São Paulo para o Palmeiras. Bora analisar esse reforço. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Você já sabe, se tem contratação no Palmeiras, tem vídeo aqui no Análise Verdão e dessa vez é uma contratação inesperada, né? Até surgirem esses rumores de um jogador que já estava praticamente confirmado que seguiria no São Paulo, mas pulou o muro. Caio Paulista é do Palmeiras e eu vou analisar tudo aqui. Será que foi boa a contratação? Será que não foi? Onde que ele pode encaixar no Palmeiras? Como joga o Caio Paulista? Quais as características dele? Então fica ligado que a gente vai passar por todos esses pontos no vídeo de hoje. E claro, para você poder acompanhar todas as outras análises que saem aqui no canal, não esqueça de se inscrever, porque tem análise tática praticamente todo dia. Estamos analisando todos os reforços que o Palmeiras contrata e muito mais, então inscreva-se. Então vamos lá, meus amigos, eu quero começar falando sobre o jogador, tá? Quem é o Caio Paulista, como ele joga, características principais, porque tem alguns pontos interessantes pra gente abordar. Ele é um jogador que surge como um ponta, ele surge como um atacante no Avaí, né, de Santa Catarina, e é contratado pelo Fluminense como ponta. Ele é contratado como um ponta, ele não vai bem como um ponta no Fluminense e o Fernando Diniz transforma ele num lateral esquerdo, né? Ele é canhoto, o Diniz adora transformar meias e atacantes em laterais, né? Impressionante. E ele transforma o Caio Paulista em um lateral esquerdo e aí sim ele passa a se destacar mais, se destaca na lateral esquerda pelo Fluminense e chega ao São Paulo de fato como um lateral esquerdo e se destaca também em 2023, é titular do time que vence a Copa do Brasil de 2023 pelo São Paulo. Tá, e aí quando a gente vai entender as características do Caio Paulista, ele é um lateral esquerdo de muita potência, muita força física e muita velocidade. Ele é um lateral de muita chegada ao ataque, isso vocês vão perceber ele jogando pelo Palmeiras, tá? Claro que ele tem as suas deficiências defensivamente falando, afinal de contas ele não é um lateral de origem, e tecnicamente também, né? Ele não é um grande passador, por exemplo, um grande construtor de jogo, né? Tecnicamente falando. Cabe ao Palmeiras saber usar ele da maneira correta, né? Cabe ao Abel extrair dele as suas melhores características. Então, ele é um lateral de ficar bem aberto na lateral do campo, né? Pelo corredor externo, e receber a bola no espaço, atacar espaço a todo momento, chegar à linha de fundo, apoiar o ataque. É assim que ele se destaca mais, é assim que o Palmeiras vai ter que extrair do Caio Paulista pro time, né? Tanto que ele foi o líder em dribles certos na Copa do Brasil, então o São Paulo colocava muito ele nessa situação de 1 contra 1 pelo lado do campo, para ele tentar esse drible, para ele tentar chegar na linha de fundo. No Brasileirão, ele foi o lateral com mais dribles também em média, e foi o 6º jogador no geral com mais dribles em média, tá? Então ele teve uma média de 2.4 dribles por jogo com 63% de aproveitamento. E aí, só para você ter um parâmetro, os líderes do Palmeiras em dribles por jogo foram Richard Rios e Luiz Guilherme com 1.2 por jogo, então a metade do Caio Paulista. E o Piquerez, que era o lateral esquerdo titular do Palmeiras, né, ainda é obviamente, teve 0.6 dribles por jogo em média com 43% de aproveitamento, então esses números do Caio Paulista são melhores. Agora, uma tecla que eu sempre bato aqui no canal e que todo vídeo de contratação tem que ter é a gente observar como ele encaixa no Palmeiras, porque uma coisa é a característica do jogador, né, como ele se destacou no São Paulo, por exemplo, outra coisa é como ele encaixa nesse Palmeiras do Abel Ferreira, que é um trabalho longevo, que é um trabalho que já tem as suas bases táticas muito bem estabelecidas, certo? Então, pensando na maneira com que o Palmeiras joga, os laterais do Palmeiras, eles têm geralmente duas funções possíveis, né, os laterais do Palmeiras. Ou o lateral do Palmeiras é um lateral que constrói desde trás, que faz a saída de 3 com o zagueiro, um lateral mais construtor, mais passador, que vai se utilizar de lançamentos, de inversões e tudo mais, ou ele é um lateral
mais ponta, de abrir o campo, de ficar bem aberto, de chegar na linha de fundo. Então, acho que o melhor exemplo pra gente poder diferenciar esses dois tipos de lateral dentro do Palmeiras do Abel é Marcos Rocha e Mike, né? São dois laterais direitos, mas dois laterais direitos de características completamente diferentes. Quando o Marcos Rocha joga, ele é um lateral direito que fica junto aos zagueiros, que constrói mais com passes curtos, enquanto o Mike é um lateral de ficar bem aberto na direita, de ser ali aquela flecha pelo lado, de chegar à linha de fundo, de apoiar a todo momento, né? É fácil pra gente poder diferenciar. E por que eu estou falando nesse contexto? Porque o Caio Paulista, ele vem pra ser muito mais essa segunda opção, né? Muito mais pra um Mike do que pra um Marcos Rocha. Ele é um lateral que, se o Palmeiras defender em linha de 4, ele vai ser esse lateral que vai avançar, que vai ficar bem aberto pelo lado esquerdo, né? Que vai abrir o campo, que vai gerar essa amplitude, né? Essa largura pro time do Palmeiras. E em uma linha de 5, ele vai ser esse ala pela esquerda, certo? Então, é um encaixe até que simples, né? Ele vai ser esse jogador de abrir bastante o campo, de ficar aberto. Acredito que possa ser até pela esquerda e pela direita também, né? Mas pela esquerda é um pouco mais natural pelo pé dele dominante ser o pé esquerdo, certo? E aqui no mapa de calor dele pelo São Paulo no Brasileirão dá pra ver justamente isso, né? Então quanto mais escuro, mais ações ele teve com bola naquele lugar do campo, dá pra ver bem a ocupação do corredor esquerdo, a influência nessa metade ofensiva e até pisando na área pra finalizar, né? Ele foi o terceiro jogador do São Paulo com maior média de chutes certos no Campeonato Brasileiro, mesmo jogando como lateral, e na temporada marcou 5 gols e deu 2 assistências. E aí você pode se perguntar, e como ponta, né? Será que ele não pode jogar como ponta também? Será que o Abel não tá pensando nisso? Olha, na minha visão, eu acho que pra ele jogar como ponta vai depender muito do contexto, tá? Porque ele seria um ponta que seria útil pra fortalecer a marcação pelo lado do campo, certo? Pra criar uma dobra ali com o lateral do Palmeiras e ter força, ter potência pra contra-atacar. Ele pode ser utilizado nesse contexto. Agora, para enfrentar um adversário mais retrancado, mais fechado, pro Palmeiras tentar gerar espaço, eu acho que não faz tanto sentido o Caio Paulista ser ponta, né? Eu acho que faz sentido num contexto em que o Palmeiras precisa proteger o placar, por exemplo, e quer fortalecer a defesa pelo lado do campo e precisa de um jogador ali pelo lado que tenha potência, que tenha gás para ajudar nessa marcação e para chegar lá na frente no contra-ataque. Aí sim, acho que ele pode ser esse jogador. Foi uma coisa que o Abel fez, inclusive, com o Vanderlan nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Não sei se você lembra, mas teve alguns jogos que o Vanderlan entrou no lugar do Breno Lopes justamente para isso, né? Para fortalecer a marcação pelo lado e para poder chegar na frente com gás pro contra-ataque. Nesse contexto, acho que dá para usar o Caio Paulista numa segunda linha, né? Numa linha mais avançada. Agora, num contexto mais normal ali do Palmeiras jogando em casa, contra um adversário mais fechado e tudo mais, que o Palmeiras vai ter mais a bola, vai precisar de mais soluções tecnicamente falando, aí eu acho que menos. Agora, sobre a contratação em si. Eu fiz a minissérie aqui no canal analisando todo o elenco do Palmeiras e necessidades de contratação, e quem viu a primeira parte sobre a defesa viu que eu falei que a lateral esquerda não era uma função ali que precisaria de contratação, né? Claramente não era uma prioridade, tendo no elenco Piquerez e Vanderlan. Agora, né, já que veio o Caio Paulista, a gente começa a refletir, começa a pensar. O Palmeiras pode estar pensando já no calendário complicado que vai ter em 2024, com Copa América, que o Piquerez pode ser convocado, e com o pré-olímpico também, que o Vanderlan pode ser convocado, né, Olimpíada e tudo mais, e tá trazendo uma terceira opção. Se for isso, pô, legal, dá uma profundidade pro elenco, dá um peso pro elenco, mas claro, não pode deixar de lado as outras prioridades que o Palmeiras tem para se reforçar no elenco também, né? É engraçado porque a gente vem de uma temporada que o Palmeiras simplesmente não teve volante titular, né? Não teve camisa 5 titular, o Zé Rafael teve que jogar improvisado a temporada inteira, então vindo de uma temporada, estando acostumado com o Palmeiras, que não contratou nem para as prioridades máximas, imagina para esses luxos, né? Como essa terceira opção para lateral esquerda, né? Se vierem as prioridades junto desses luxos, ótimo. Se não vierem, aí é complicado. E aí, fora essa questão óbvia de que o Palmeiras passa a ter 3 opções para a lateral esquerda, o que essa contratação pode significar, né? O que a gente pode refletir a respeito disso? Primeiro, talvez uma possível venda do Vanderlan, por exemplo, se for por valores altos, pode ser interessante, né? O Caio Paulista ser uma reposição aí já pro Vanderlan, ele deve ser um jogador que vai receber assédio da Europa com certeza, o Palmeiras já se prepararia nesse sentido. E o segundo ponto é em termos de variação tática, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente observar também. Por quê? Será que o Piquerez está sendo visto como um zagueiro canhoto dentro do sistema de 3 zagueiros do Palmeiras? E aí por isso o Caio Paulista foi contratado para brigar com o Vanderlan pela ala esquerda para gerar essa variação?
Não sei, vamos observar. Ou talvez, será que o Abel vê que o Caio Paulista pode ser uma opção para ala pela direita também, para ser um reserva para o Mike, já que o Marcos Rocha vai se tornar um terceiro zagueiro, possivelmente em 2024? Enfim, não sei. São variações, são dúvidas, né, que a gente coloca e que o Caio Paulista traz essas dúvidas, traz essas possibilidades junto com ele e que a gente vai ter que observar dentro de campo para entender o que o Abel tá pensando. E isso é muito claro, tá? E eu preciso deixar claro aqui, só o campo vai nos mostrar isso, a gente precisa entender isso observando os jogos do Palmeiras e claro que eu vou passar tudo isso pra vocês assim que a temporada começar. O Caio Paulista não é um jogador que chega pra tirar a vaga do Piquerez, obviamente, ele não é um lateral esquerdo melhor do que o Piquerez, ele chega como uma opção pro elenco do Palmeiras, pra gerar essas variações táticas, né, que eu citei, e para repor em possibilidades de convocação, ou de lesão, ou até de venda, não sei como que o Palmeiras está planejando essa questão da lateral esquerda, certo? Mais uma vez, a princípio é um luxo, né, ter 3 laterais esquerdos nesse sentido. É um luxo para um time que na última temporada não teve um camisa 5 titular para a temporada inteira, teve que usar o Zé Rafael. Se for um luxo acompanhado de outras contratações para outras prioridades do elenco, o Palmeiras vai montar um time bem forte. Se for um luxo que substitui as contratações mais prioritárias, aí fica um pouco mais complicado. Vamos observar a sequência da janela. E é claro que eu quero saber a sua opinião também aqui nos comentários, hein? Por favor, participe, me conte o que você achou da contratação, o que você achou da análise que eu fiz aqui, concorda, discorda. Saiba que vai sair outra análise ainda sobre o Caio Paulista, mostrando lances, né? Aquela análise mais tática, do jeito que vocês gostam. Estamos preparando também, então inscreva-se no canal para não perder, tenho certeza que você vai curtir. Só se inscrever aqui embaixo que você já não perde. Se você chegou até aqui, significa que você curtiu do vídeo também, então deixa o likezinho, não custa nada, você chegou até o final, tenho certeza que você gostou, então deixa o like que é de graça e me ajuda muito. Fechou, meus amigos? No mais é isso, muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!